Olá, turma. Eu sou o professor Samir, professor de Física, e hoje eu irei abordar com vocês um assunto conhecido como campo elétrico. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vocês têm que saber o que vem a ser um campo. Então vejam, o que é um campo? Um campo é toda a região gerada ou influenciada por uma carga elétrica em repouso, ou esse campo também pode ser gerado por uma massa, ou também pode ser gerado por uma carga elétrica em movimento. Então observe, todo campo ele pode ser gerado a partir desses três fatores. Pode ser gerado por uma carga elétrica em repouso, pode ser gerado por uma massa e pode ser gerado também por uma carga elétrica em movimento. Vejam aqui na figura abaixo. Primeiro nós teremos um campo gerado por uma massa e depois eu irei fazer a analogia desse campo gerado pela uma massa por um campo gerado por uma carga elétrica. Observe, um campo gerado por uma massa. Olha um exemplo. Se nós pegarmos a massa da Terra, que é uma massa astronômica, tá? Vocês vão perceber que essa massa da Terra, caracterizada pela a letra M, irá gerar ao seu redor ou influenciar essa região ao redor da Terra, né, o aparecimento de um campo que nós iremos chamar de campo gravitacional. Então observe que essa região, esse campo gravitacional, ele foi gerado justamente pela massa astronômica da Terra. Observe mais. Se eu colocar qualquer massa próximo, né, à Terra, a essa região influenciada por essa massa maior da Terra, nós teremos o aparecimento de uma força. E essa força é o que nós chamaremos de força gravitacional. É por isso que quando soltamos qualquer objeto, esse objeto ele tende a ir para o centro da Terra. Porque esse objeto apresenta uma massa, essa massa influenciada pelo campo gravitacional gerado pela Terra, logo a tendência é que esse objeto seja atraído para o centro da Terra. Um outro detalhe, aqui nesse campo gravitacional gerado pela massa da Terra, nós teremos apenas uma força se manifestando. É o que nós chamaremos de força de atração. Então, em um campo gravitacional gerado pela massa da Terra, nós teremos apenas uma força sendo manifestada, que é a força de atração. Observe que nesse campo gerado pela massa da Terra, foi criado o que nós chamamos de campo gravitacional. Tá? E essa teoria relacionada à atração de massas foi estudada justamente por um cientista conhecido como Isaac Newton. Então foi Isaac Newton que estudou e percebeu que massa pode atrair massa. É claro que quando essas massas forem de tamanhos astronômicos. Observe aqui agora ao lado que o campo gerado na região ao redor dessa carga negativa, tá? É por isso que eu coloco aqui, olha, campo gerado por uma carga elétrica. Então, uma carga elétrica, ela pode gerar ao seu redor uma região conhecida como campo elétrico. Tá? Então, esse campo elétrico vai ser gerado justamente pela presença dessa carga negativa, representada por esse quesão. Esse quesão, nós dizemos que é uma carga geradora.
é uma carga geradora, porque essa carga aqui maiúscula vai gerar esse campo que nós iríamos chamar de campo elétrico. Observe que a presença desse campo elétrico só foi possível porque nós temos a presença dessa carga geradora. Tá? Observem essa analogia. Enquanto a Terra, esse campo gravitacional foi gerado justamente pela massa da Terra, no campo elétrico, esse campo será gerado justamente por uma carga elétrica em repouso. Um outro detalhe que vocês devem perceber aqui, que se eu colocar uma carga Q, que eu irei chamar de carga de prova, vocês irão perceber que a interação entre essas duas cargas vai gerar uma grandeza chamada de força elétrica. E observe que essas cargas apresentam sinais diferentes. A carga de prova é positiva e a carga geradora do campo é negativa. Logo, essa minha força elétrica é de aproximação. Tudo legal? Observe também que eu coloquei uma segunda carga de prova, que eu chamei de carga Q2. Observa que o sinal dessa carga Q2 é negativo e a carga geradora do campo também é negativo. Então aqui nós teríamos uma interação de repulsão. Então a força elétrica ela irá se afastar, né, da carga geradora do campo elétrico. Então, quando eu tenho a presença de um campo elétrico, eu vou ter a manifestação de duas forças. A força de atração, e essa força de atração ela vai surgir pela interação entre as duas cargas, sendo que a carga geradora ela é diferente da carga de prova, e também uma força de repulsão, tá? E observe que essa força de repulsão foi gerada a partir da interação entre essas duas cargas elétricas, sendo que essas cargas elétricas apresentam o mesmo sinal. Lembre-se, sinais diferentes vai haver atração e sinais iguais vai haver a repulsão. Então, essa é a base do nosso assunto de hoje, conhecido como campo elétrico. Então aí, pessoal, repetindo aqui. Então, fazendo um resumo para vocês. A massa de um corpo gera um campo gravitacional, onde nesse campo gravitacional tem a manifestação apenas de uma força, a força de atração. Já o campo elétrico, ele é gerado a partir de uma carga elétrica, que nós iremos chamar de carga elétrica geradora, tá? E nesse tipo de campo vai haver dois tipos de força de interação, a força de atração e a força de repulsão.